Então hoje eu queria começar a conversar com vocês que estão aí me ouvindo, que dificilmente no ritmo, né, que a gente tem de vida, a gente que conhece o mundo aí, que está aí, trabalha o dia inteiro, tem marido, filho, casa, é tão difícil a gente ter a oportunidade de ter uma vida de oração, né, um ritmo de oração, uma vida de oração. Então é por isso que é tão gratificante saber que vocês conseguem parar e que tem alguém disposto a ensinar. Então, dificilmente vocês vão entender que alguém que você encontrou hoje, alguém durante a sua vida, na hora que você encontra com os amigos, encontra com as pessoas na rua, dificilmente alguém te pergunta o que eu vou te perguntar agora. As pessoas te encontram e falam, como é que vai, como é que está a família, como é que estão os filhos, como é que está a vida financeira, profissional. Mas ninguém nos pergunta, como é que vai a sua caminhada espiritual? Ninguém nos pergunta isso. Porque é como se isso não fosse importante, né? Isso fica meio que relegado assim, a um segundo, terceiro, último plano. Perguntar para alguém como é que está a caminhada espiritual. E aí hoje eu te pergunto, hoje, nesse momento que vocês estão aqui em oração, vou fazer uma pergunta para você. Onde você está como cristão? Porque às vezes a nossa vida é mais ou menos assim. Não, mas eu sei que Deus existe, né? Deus existe. Sei que teve encarnação, sei de Nossa Senhora, sei de São José. Alguma coisa que eu ouvi falar de São José. Agora estou sabendo que tem o exército de São Miguel, estou sabendo que tem os anjos. Mas para aí. Para aí. Aí começa, estou sabendo que estou na quaresma, estou sabendo que Jesus morreu por amor, que tem a redenção, que a eternidade, a vida eterna, é uma consequência da morte dele, não é uma sequência normal, é uma consequência de ter morrido por nós. A gente sabe dessas coisas, mais ou menos, sabe? Mas aí a gente começa, quando eu pergunto para você, como é que vai a sua vida espiritual? Porque isso é decisivo. Isso vai passando pela vida e quando a gente é capaz de pegar a palavra de Deus e confrontar, quando eu escuto na missa que nós escutamos na quarta-feira, convertei-vos, que Jesus disse, crede no Evangelho, a gente fala, mas eu já sou convertido, crê em Deus. Quem não é convertido é o vizinho, é meu marido, é alguém, eu já sou convertida. E aí a gente entende que convertei-vos e crede no Evangelho é uma coisa só. É voltar para Deus. O que é voltar para Deus? É de verdade ver aonde é o papel de Deus na minha vida? Quem é Jesus para você? De verdade. Mas assim, é com muita honestidade. Porque ele tem um papel. Quem é ele de verdade? O dia inteiro na nossa vida a gente está entre Deus e o mundo. Deus e o mundo. E o dia inteiro a gente tem que fazer opção entre ele e o mundo. Então, se a gente não tiver com os olhos fixos nele, para quem que eu vou seduzir? É o mundo, pois ele é muito mais largo, muito mais interessante. O caminho de Deus é um outro caminho. Então, quando é que eu vou voltar a Deus? Quando eu entender que Jesus não é um acontecimento do passado, não é alguém que viveu 2000 anos atrás, mas é uma pessoa viva. O dia que eu entender que o cristianismo é alguém vivo, é um homem Deus, né? Que se dignou a vir experimentar a vida humana, que veio para poder nos ensinar a ser filho do Altíssimo e não quis ir embora e permanece conosco. Enquanto eu não fizer a experiência de um Deus vivo, Jesus é alguém que faz parte da história. E o Evangelho é um conto de fada, sei lá, algum assunto que alguém contou. Como eu escutei uma vez, a Bíblia já é coisa ultrapassada? Falei, para quem? Então, enquanto essa palavra não tiver eco no meu coração, se essa palavra não mudar a minha história, então tem alguma coisa diferente, eu ainda não me converti. Se quando a gente está reunido em grupo e alguém falar assim, viu o que fulano fez? E se eu não lembrar da palavra que diz assim, não julgueis e não sereis julgados. E eu morder a língua e falar, não, vamos mudar completamente de assunto, não precisa nem falar com a pessoa, fala, e você viu tal coisa? Muda o assunto. Tem hora que a gente tem que parecer que não é normal. É melhor do que pecar.
É melhor. Eu falo com Jesus, Jesus, quem fez os olhos, fez a pálpebra. Então tem hora que a gente fecha os olhos para não pecar. Para não ver, porque se eu ver, eu vou julgar. Então eu falo, vamos fechar os olhos. Então, quando eu falo isso com vocês, eu falo, qual é a nossa meta? A nossa meta é Jesus. A nossa meta é Ele. Ensinar a viver, andar no caminho dEle. Ele é o caminho. Ele é a luz que me mostra o caminho. Ele é que me mostra que para não errar, eu preciso da luz. Senão, eu me perco. Então, entender isso, né? E aí se a gente analisar a nossa vida, a gente avalia e vê que a nossa vida caminha numa superficialidade assustadora. Entender que quando eu creio, eu vivo, né? Vou lutar contra a corrente, eu falo isso com os pais no consultório. Criar um filho hoje nos valores cristãos é lutar contra a corrente. Essa corrente da superficialidade, essa corrente que Deus mais fica como, assim, uma mercadoria, se necessário, eu solicito. Mas não é, Deus é aquele que tem que ser o centro. Então, enquanto Jesus não for o centro, sabe o que é o centro? O Senhor absoluto de todas as coisas, aquele a quem me curvo pela manhã e digo a seu dispor, porque eu nasci para amá-lo, servi-lo. É somente isso. Então, enquanto ele não for esse centro, eu não estou convertida. E aí eu vou, quando a vida nos aperta, a gente descobre, e eu vou te perguntar, você já prestou atenção se a sua vida espiritual parece mais com uma cebola ou com uma batata? Muitas vezes a nossa vida espiritual parece como uma cebola, é só casca. Casca, a gente vai descascando a cebola, vai descascando, e no final que você descascou tudo, ela não tem nada. Ela não tem um centro. E às vezes a nossa vida é assim, não tem um centro onde eu me seguro. Nossa vida espiritual deveria se parecer com uma batata, que não é lá muito bonita, mas ela tem substância. Você tira a casca, ela é densa. Então, a nossa vida espiritual tem que ser assim. Ela tem que ter algo que eu me seguro. Porque quando falta tudo, é porque eu preciso saber aonde eu ponho minha esperança. Eu faço uma pergunta para os pais lá no CTI. Quando eu recebo, né, a criança chega, eu tenho a oportunidade de conversar, eu falo, por quem você se levanta cada manhã? Eles olham para mim e falam assim, eu nunca pensei nisso. Eu falei, é hora de pensar. Você está me deixando o que você tem de mais precioso aqui, que é seu filho. Num CTI, situação limite da vida e da morte. Aonde está a sua esperança? A esperança cristã tem um único nome. Nossa esperança se chama Jesus. Tem coisa mais doce? Não existe, né? Até falar o nome dele é doce, né? A gente até amolece quando fala Jesus, não é? Pode imaginar que doçura ele é. Então, a nossa esperança é ele. Mas, de verdade, ele tem que ser ele. Nós temos que, de verdade, trabalhar algumas coisas em nós. E existe uma história de um arcebispo, que eu tenho muito encantamento por ele, que eu não tive a oportunidade de conhecê-lo, né, porque ele já morreu. Ele se chama François Vantuan, um arcebispo de Xangai, que na época que ele estava lá em Xangai, quando o comunismo chegou, as igrejas foram fechadas. Os livros católicos rasgados, queimados. Os padres e as freiras para os campos de arroz. E ele era arcebispo preso. Preso. Do jeito que ele estava, ele foi levado. Ele não tinha absolutamente nada. Preso durante 13 anos. Num lugar que não tinha nem janela. Claro que ele vai ser santo, né? Lógico, né? Porque depois de todo esse sofrimento, ele ainda saiu na época de João Paulo II, trabalhou no Vaticano, teve um cargo fantástico, amigo pessoal de Bento XVI. Quando ele morreu, Bento XVI começou o processo dele de beatificação. Não tem jeito de não ser. 13 anos numa cela. Então ele mostra para nós que todos nós temos 5 pães e 2 peixes. E a primeira questão, quando a gente tem uma vida espiritual, a gente tem que se perguntar, nesse momento, e o tempo inteiro, aquilo que eu falei com vocês, eu tenho que fazer opção por Deus. Isso é o nosso processo de conversão, porque a conversão ela não acontece de uma vez. Eu não deito uma pessoa que conhece mais ou menos Jesus e acordo completamente amante dele. É um processo. Nós vamos nos converter até na hora da morte. Porque cada vez que eu faço opção por Jesus, é um processo de conversão. Cada vez que eu penso na palavra dele, cada vez que eu lembro daquilo que ele falou, então é uma conversão. Cada vez que eu escolho Jesus, cada vez que eu sou tentada, cada vez que o mundo fala,
Você tem que confiar na sua conta bancária, você tem que confiar no seu salário, você tem que confiar na pessoa poderosa que você conhece. É assim que você tem que confiar. Quando eu te digo, não, a nossa esperança tem um nome, ela se chama Jesus. Então, há muitos anos atrás, eu fui procurada no hospital por um médico, e estava terminando a residência, e ele chegou perto de mim e falou, Filó, você não me conhece, nós somos conterrâneos. E eu vim cá te procurar, porque eu queria saber quem te fez chegar até aqui, onde você hoje está. Eu virei para ele e falei assim, Jesus. Ele falou, eu falei, não, você não acredita nele? Aí ele falou, você sabe, né? É isso que eu acabei de dizer. Eu sei que Jesus existe, né? Mas a gente não se incomoda, não é? Aí eu falei com ele falou, porque eu vim cá pedir uma carta de recomendação sua, porque eu quero fazer oftalmologia, e os 2 grandes serviços de oftalmologia esse ano, quem vai fazer prova são os filhos dos donos do serviço. Então, eu falei, a disputa de pai, nós já ganhamos. A disputa é de pai? Vai, que é isso? A vitória é nossa. Ele me olhou, me achou uma louca, claro. Eu falei com ele, vem cá comigo, porque carta de recomendação minha é igual a nada. É igual a nada. Mas eu conheço alguém muito poderoso. Vem cá. Entrei com ele para o quarto dos médicos, falei com ele, ajoelha. Imagina quem entrou, que ninguém entrou, claro, que Deus me protege, né? Entrou, falei com ele, ajoelha comigo. Jesus falou que se 2 estão reunidos, ele está, não é assim? Eu creio na palavra. Então eu falei com ele, então em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo também. Vamos reunir. Falei, Jesus, deixa eu contar uma história para o senhor. Esse menino, só conhece ele que não te conhece. Mas o senhor o conhece. E o senhor fez dele um médico. E ele quer ser oftalmologista. E só viu que o coração dele está angustiado, ele veio cá me pedir carta de recomendação. Falei com ele que a minha carta é nada igual. Mas ele não conhece a sua recomendação, né, Jesus? Então eu vim falar com ele que se a briga de pai, que ele está angustiado, a vitória é nossa, né, Senhor? Porque quem pode com Deus? Ninguém, né? Então, se for um desejo do seu coração, Jesus, que ele seja um oftalmologista, que ele seja. Mostra para ele que ele tem um pai. Mostra para ele que se a guerra é de pai da terra, nós temos um pai do céu. Ele falava comigo, eu não tenho ninguém médico na família. Eu falei, eu também nunca tive. Nós temos um médico dos médicos. Se Deus tem um projeto, ele vai cumprir o projeto. Aí nós acabamos de rezar, falei, então tá, Jesus, está tudo entregue, o assunto com Jesus é breve, nós temos muito serviço, não podemos ficar conversando a vida inteira, né? E Jesus não é surdo, não é cego, sabe de tudo. Então tá, então muito obrigado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí falei com ele assim, eu queria te dizer uma coisa. Ele falou, o quê? Que você vai voltar. Por quê? Que você não vai saber aonde você vai ficar, porque você vai passar em tudo. Hein? Falei, você fica pensando que eu sou louca, né? Mas não sou, não. Você vai passar. Deus vai te mostrar que Ele é Deus. Não deu outra, né? Ele voltou lá apavorado. O quê? Filó, eu passei nos 2. Eu faço o quê? Falei, vão ajoelhar, meu filho. E saber de Jesus para onde você quer. Então, o tempo inteiro nós temos que fazer opção por Ele. É Ele primeiro. Tem um sonho, fala, Jesus, é assim. É assim. Pergunta tudo. Então, primeiro tem que fazer opção por Ele. Então, essa é a primeira, é o primeiro pão que eu tenho. Não, primeiro pão. O segundo, o que de verdade na nossa vida espiritual a gente quer? A gente quer Deus ou a gente quer as obras de Deus? Porque a vaidade é um problema. Falar que eu faço. Não, como é que eu posso me projetar com o nome de Jesus? Isso é um perigo. De verdade, quem eu quero. E aí Vantuan, ele ficava desorientado e pensando na pastoral, e pensando em tudo, em todos os projetos da arquidiocese, tudo parado. E aí um dia ele não consegue dormir, Jesus fala com ele assim, François, mas por que você está assim, nervoso? Imagina, preso, nossa, não tinha nem nada. Por que você está assim, agitado, François? Responde para mim, de verdade, você quer Deus ou você quer as obras de Deus? Porque para alguém para fazer o trabalho que você faz, eu consigo alguém mais capaz do que você. Imaginou ouvir isso? Para fazer o que você faz, eu consigo gente melhor. Então você quer Deus ou as obras de Deus? Então é tão interessante que quando ele estava no navio sendo levado e que ele via as luzes da cidade acabando e ele num porão preso do navio e as pessoas reconheceram ele como bispo. E ele desesperado, aí de repente ele compreendeu que entre muçulmanos, budistas e tudo que estava ali, ateu, católicos, ele falou, a minha catedral é esse porão. E esse povo é o povo que ele me confiou. Então, nesse momento, eis-me aqui.
para a obra de Deus, que ninguém verá, mas somente Deus. Então, compreender essas coisas, eu faço isso para quem? Nessa pandemia, eu tive entre tantas graças, né? Eu tive uma graça maravilhosa, que foi conhecer, ser acolhida no mosteiro. Eu estava desesperada pela Eucaristia, desesperada pela adoração ao Santíssimo, desesperada. E eu passei a Semana Santa dentro do mosteiro. Pode imaginar isso? Eu, as freiras e um sacerdote. É muito presente. É muito presente. Fui de mala mesmo, pro mosteiro. E o que fiquei encantado, que eu ficava o dia inteiro com as freiras, e rezando, nós rezamos demais. Na Semana Santa, na adoração da cruz, antes da cerimônia da adoração, elas ensaiaram. Presta atenção. Tem 70 anos, elas têm 90 anos, tinha 100 anos, 95 anos. Elas estão lá como freira desde 20 anos de idade. E elas ensaiavam fazer a flexão diante do Santíssimo. Da cruz, para adoração. E eu sentada na capela, o padre, um santo padre, segurando a cruz para elas ensaiarem. Na cadeira de roda, na fila, elas ensaiavam. E uma falava que a outra não tinha feito uma flexão, bem, pode voltar que você não fez direito, não. Eu cutuquei Jesus e falei, presta atenção no que você está vendo. Eu ia ser de testemunho, presta atenção. Elas estão ensaiando diante do Senhor para fazer o melhor para o Senhor. Não tem televisão, ninguém filma, ninguém vê. Quem vê? Só o Senhor. Elas fazem para quem? Para o Senhor. Somente eu, de testemunha que estou vendo, eu sei se estão sabendo o que eu estou contando. E aí, no dia de ir embora, que a gente vai lá no parlatório para despedir delas, né? Gostei de sair, né, gente? Quase que eu não vou embora, né? E aí, falei com elas. Falei, Jesus deve derreter de amor com vocês. Não tem condição. Ou vocês ensaiam diante dele para fazer o melhor somente para ele. Então, de verdade, o que te motiva a rezar? Deus ou as obras de Deus? Isso é muito sério. Isso é conversão. Porque o tempo inteiro eu tenho que fazer opção por ele. O tempo inteiro. Por quê? Porque o ser humano quer aplauso. Nós queremos ser adorados, ser amados, né? As pessoas te aplaudirem e falar, uau, você é um espetáculo. Quando o povo fala assim, filho, eu te sigo, fala, vai cair no buraco, minha filha. Pelo amor de Deus. Não me segue, segue Jesus. Me segue não, que eu não presto para nada. Sou o pior pano de chão que a gente encontrou no mundo e resolveu trabalhar. Aí vocês podem olhar o poder de Deus. Mas é só. Não me segue. Alguém fala, filho, eu te sigo. Fala, pela misericórdia, minha filha, segue Jesus. Isso é seríssimo, porque o primeiro mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas, e ele falou lá no deserto, não faça não faça um bezerro de ouro, não tenha outros ídolos a não ser eu. E aí, quando a gente começa a rezar muito, você percebe que o primeiro mandamento da lei de Deus está acoplado ao primeira bem-aventurança que Jesus falou. Só que eu só apertar vocês agora e perguntar assim, qual que é a primeira bem-aventurança? Eles vão falar, filó. Não sei, claro que a gente tem tempo de ler a palavra, mas a primeira bem-aventurança é bem-aventurados os pobres. Por quê? Porque para que eu me converta, para que Jesus seja o meu centro, para que eu queira Deus e não as obras de Deus, eu tenho que me esvaziar. Eu não posso ter nenhum ídolo. Eu não tenho que ser aprovado pelo mundo, tem que ser aprovado por ele. Eu só quero que uma pessoa que me aplaude é ele. Não adianta o mundo me aplaudir e ele falar, nossa, menina, não era nada disso que eu mandei você fazer. Estou morta, né? Se ele falar isso, acabou. Então, eu me esvaziar, eu tirar essa guerra, né? Qual que é o maior inimigo que nós temos? Nós mesmos. É acabar com esse ego, né? Esse ego inflado, né? Eu sou, eu faço, eu quero. Esvaziar de mim. Então, aquilo que João Batista falou, é preciso que eu diminua para que ele cresça em mim. Compreendem? Então, amar a Deus e ele ser o meu centro e o meu Senhor, ele ser o nome da minha esperança. Isso é brincadeira? Não é não. Isso é uma vida de luta. Porque a gente dá um passo para frente e 10 para trás, um para frente e 10 para trás. Porque exige de nós a oração, né, gente? É o terceiro pão. Nós temos que aprender a rezar. Não é rezar mais ou menos com a boca, não, com o lábio, não, é com o coração. É aquilo que Joel fala, volta a mim e rasga o seu coração. Não é a roupa. Ficar nu diante de Deus não é uma brincadeira.
Porque a gente seleciona umas coisas que a gente apresenta para Deus, a gente não apresenta tudo para Ele. A gente escolhe melhor e acha que é bacana. Como se Ele... E Ele é tão doce que Ele finge que também acha que é só aquilo. A hora que a gente tiver coragem de apresentar a nossa miséria, Ele trabalha. Mas enquanto eu não apresento, Ele também fica lá esperando a gente apresentar. Rasga o seu coração diante dEle. Tenha coragem de se desnudar. Ele é o único amigo, né? Jesus é o único amigo que eu posso me mostrar de verdade. Às vezes os amigos da terra vão pegar a sua fraqueza e depois te julgar, né? Te destruir. Mas Deus não. Deus é aquele que pega a minha fraqueza, rasga, né? Rasga seu coração diante dele e fala com ele: Jesus, olha aqui, vamos lá no porão da minha casa. Deixa eu te mostrar umas coisas que eu achei que estava escondido. Vamos lá. Mostra para ele. Se rasga diante dele em cada encontro. Jesus fala: esse povo me honra com os lábios, mas meu coração está longe de mim, o que adianta? Como se ele não soubesse quem somos, né? Então, aprender a força da oração. Eu falei com vocês ontem que ninguém pode com a mulher que reza, né? Com alguém que reza, com alguém que está de joelho, uma mãe que reza. Ninguém pode mesmo, isso é verdade, né? A gente desconhece a força da oração, né? E o Van Tuan fala que, como queimou tudo, ele começou a anotar trechos, né? Ele começou a pedir um papel, um lápis para ele escrever, porque ele tinha que lembrar os trechos da palavra, pois ele não tinha mais Bíblia na mão. Ele não tinha Bíblia na mão. Acabou. Ele foi registrando os trechos. Isso não é brincadeira, porque hoje nós temos tudo na mão. Hoje você clica na internet, hoje você tem Bíblia online, hoje você tem liturgia online, você tem tudo online. Está na mão. Né? Pelo menos por enquanto a gente tem a chance de ter na mão. Então é tão interessante, né, a força da oração, que uns anos atrás, nós recebemos uma criancinha lá no CTI, ela tinha síndrome de Down. Ela tem, né? Síndrome de Down. E ela tinha uma cardiopatia gravíssima. Chegou para nós desnutrida, assim, de milésimo grau. Ela chegou com uma infecção muito grave, insuficiência cardíaca. Nós demos uma melhorada nela, mas ela tinha que ir para a cirurgia cardíaca. Fez a cirurgia cardíaca, uma hipertensão pulmonar. Então, aquela neném de menos de 3 quilos, deitada numa cama, com aquele tanto de remédio ligado nela, aquele tanto de bomba de infusão, entubada, e chegou num momento que era tudo ou nada. Com todo o medicamento que a ciência tem, e eu tenho um orgulho imenso de trabalhar na Santa Casa, né? A gente trabalha só com SUS, né? São 1000 leitos SUS. E eu tenho a graça de trabalhar num lugar que nunca nos proibiu de fazer nada pela criança. Nenhum medicamento, por mais caro que fosse. Nada é proibido. Isso é espetacular, né? Porque a gente cuida, eu falo que a gente cuida do evangelho mesmo, né? Das crianças, daqueles que ninguém quer, né? Então é espetacular que eu vejo exatamente como é que Deus tem uma preferência mesmo, né? Pelos pobres, miseráveis, são dele mesmo. Então a gente vê a ação, né? Não tem jeito de negar o que a gente vê. E aí eu sentei com essa mãezinha, ela era da zona rural, 4 filhos, e essa criança era caçula. Sentei com ela, falei com ela, expliquei a situação, a gravidade, falei com ela: hoje nós chegamos num momento que é tudo ou nada. Ou ela vai responder a tudo que nós estamos fazendo, ou ela irá morrer hoje. Ela olhou para mim e falou assim: é só isso, doutora? Eu falei: por enquanto, só. Ela falou: então, eu queria que a senhora visse isso aqui agora. Ela ajoelhou e foi falar com a esperança dela. Foi falar com aquele que pode todas as coisas. E ela fez isso. Ela ajoelhou, fez o sinal da cruz, e a oração dela foi essa: Jesus, me dê a graça de criar uma criança com síndrome de Down, porque as outras que o Senhor me deu são perfeitas. Vocês já viram alguém pedir a Deus que mantenha uma criança com síndrome? E ela fez essa oração, fez o sinal da cruz, falou comigo assim: então agora nós podemos ir, doutor. A senhora sabe que eu sou analfabeta, né, doutora Filó? Eu não sei ler, não, mas eu conheço os números. E a senhora vai ver. Jesus acabou de curar minha filha, pode imaginar? Aquela menina que eu olhava, estava mais para Deus me chama que Deus me ama, que ela estava realmente morrendo. Mas a senhora vai ver, todos os dias a senhora vai diminuir um número aqui, nessas bombas todas. A senhora vai diminuir. A senhora vai ver. No dia seguinte, diminuiu os números. E eu chegava e falava assim: falei com a senhora? Que a senhora ia diminuir os números. E eu não preciso contar para vocês que a menina saiu de alta. Sem sequela, porque Deus, quando cura, não remenda. Guarda isso. Ele é Deus. Né? Deus é Deus. Quem cura não remenda. Né? Ele é o Senhor. Um dia nós vamos entender isso. Né? E aí, essa criança saiu de alta. Todos os dias, todos os anos, eles vão ao CTI.
Ela fala, sabe por que eu volto aqui todos os anos, doutora Filó? Para que a senhora nunca desista da missão. A menina hoje, ao contrário, ela é obesa, né? Mas antigamente ela era uma tripinha, né? Então, é impressionante a força da oração dessa mulher. E é tão lindo também uma outra mulher que eu conheci, jovem. O neném dela nasceu, e eu brincava com ela, que com osso ele pesava 600 gramas, né? Isso foi há muitos anos atrás, a Santa Casa, o CTI era o único CTI do Estado, pode imaginar quantos anos tem isso. E o bebê, no momento do nascimento, rompeu o estômago. Pode imaginar, 600 gramas rompe o estômago. Aí ficou lá no CTI conosco, gravíssimo, gravíssimo. E esse bebê foi operado, etc. Esse neném foi melhorando. E chegou um dia de melhora que eu fiquei tão encantada. A gente estava num entusiasmo louco com ele. Tinha diminuído os remédios dele, tinha tirado o remédio de pressão dele. Imagina, 600 gramas, né? Vigiando pressão do menino. Ele estava lindo, estava uma gracinha. A mãe chegou, falei com ela, nossa, mas hoje nós estamos em festa. Ele está ficando ótimo, desligamos o remédio de pressão, ele está sustentando o coração. Já começamos a preparar para tirar ele do respirador. Falei, olha aqui o monitor, que coisa linda. O menino está um encanto. Ele estava com os bracinhos para cima, cor de rosa. Lindo. Falei com ela, a coisa está caminhando muito bem. Muito bem. Mãe é uma raça que só... Por isso que Deus quis ter uma, né? Não tem jeito. Deus quis ter uma mãe, não tem jeito, né? E aí nós fomos... eu fui dar as notícias, falei com ela, quando você quiser saber mais alguma coisa, você me chama. E aí, quando eu estava lá dando notícia, a enfermagem chegou e falou, doutora Filó, aquela mãezinha quer falar com a senhora. Eu voltei. Quando eu voltei, ela falou comigo assim, doutora Filó, só falou que ele está bem, e parece mesmo que ele está bem. Mas eu estou sentindo a alma do meu filho inquieta. Imagina? Há mais de 30 anos atrás, eu escutar alguém falar alma inquieta, estava começando minha caminhada espiritual, né? Eu olhava para o menino, né? Menino lindo, cor de rosa. E ela falava, a alma dele está boa, não. Ó, mãe é mãe. Então ela falou comigo assim, mas eu queria que a senhora presenciasse o que eu vou fazer. Lá vou eu para as histórias, né? Mas é assim. E aí eu fiquei de um lado do berço aquecido, ela do outro lado. E ela fez essa oração com o menino. Meu bem, a doutora Filó falou que você está muito bem, eu estou vendo que está. Mas eu estou sentindo a sua alma inquieta. Então eu queria te dizer uma coisa. Se você escutar alguém te chamando, não tenha medo. Não tenha medo de nada. Porque se alguém te chamar, o nome dele é Jesus. Você pode segui-lo. Eu queria muito te buscar para levar para casa. Mas se essa for a vontade de Deus, se não for, um dia você virá me buscar. É nisso que eu creio. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ok. Menino bonzinho, fui embora, porque eu fico só na parte da manhã. Quando eu cheguei no CTI, no dia seguinte de manhã, ele era o primeiro berço, e os telefones antigamente ficavam dentro do CTI. Quando eu cheguei, eu falei, cadê o bebê que estava aqui? E o telefone estava tocando, era a mãe dele. O pessoal falou, morreu à tarde. E era ela no telefone falando, obrigado pela experiência de amor que eu vivi. Agradeço por tudo. Falei com Jesus, misericórdia, né? Só mãe lê a alma. Né? Só mãe de verdade, o cérebro da mulher, quando ela está gestando, ela passa por um processo, isso é real, da área da sensibilidade dela, é lapidada. Por isso que a mãe é a única pessoa que quando o filho chora, sabe por que chora. E quando o filho põe a chave na fechadura, ela fala, o que aconteceu? E fala, que é isso, mãe? Nem entrei. Mas é porque Deus assim fez a mãe, né? Então a força da oração de uma mãe, então a mãe é uma grande intercessora para os filhos, né? Diante de Deus. Então nós estamos no terceiro pão. O quarto pão, que é o nosso alimento, o nosso sustento, se chama Eucaristia. Eucaristia é o nosso grande sustento. E o François Vantuan, ele celebrava na palma da mão todos os dias com uma migalha de pão e uma gota de vinho. Então ele fala, eu tive cálices de ouro, de prata, tive os maiores altares e hoje eu celebro a Eucaristia na palma da minha mão. E isso é o meu sustento. O dia que a gente entender que a Eucaristia é Jesus vivo, é esse mistério de amor que a gente não compreende, que Ele é a nossa força motora mesmo, que Ele é o nosso sustento, Ele é a nossa vida, nós daremos conta de enfrentar qualquer coisa, porque é Ele que é o nosso sustento.
Então, quando lá no navio, ele consagrava um pão, ele consagrava que virava o corpo de Deus, eles revezavam em adoração, escondidos, eles se escondiam, os homens lá no porão do navio fazendo adoração. É assim, né? Que a gente precisa entender, né? A gente tem a Eucaristia e não desfruta disso, né? De toda a força. Por que não faz os efeitos em nós? Porque a gente ainda não é convertido, né, gente? Então, por isso que a gente precisa estar sempre perto de Jesus. Como é que o milho vira pipoca? Você vai no fogo. Como é que eu vou me converter? Pela ação do Espírito Santo em nós. Porque conversão é graça. Não é minha força. É graça, por isso que eu tenho que pedir. Jesus, eu quero ser sua. Eu quero que você seja o centro da minha vida. Eu quero viver só para o Senhor. Eu quero fazer igual o Senhor faz isso. Eu só vivia em direção ao seu Pai. Igual um girassol olhando para ele. Tudo era para o Pai. Então eu quero fazer tudo para o Senhor. Que o Senhor me leva ao Pai. É assim. E o quinto pão que nós temos é o amor. Qual que é a marca do cristão, gente? Amor. Nós temos que aprender a amar a Deus, né? A resposta nossa de gratidão por sermos amados, e ao irmão. E qual que é a marca do cristão? Alegria, gente. Como é que eu posso falar que eu sou cristã e se eu vivo arrastando? Não posso. Pois se eu tenho Deus comigo, quem pode ser contra mim se eu tenho Deus? O dia que vocês entenderem que Jesus é o Senhor, há pouco tempo atrás eu descobri de verdade o que é ter Jesus e entender que Ele é o Senhor de tudo, do tempo. Um dia eu estava dentro do carro dirigindo desesperada, porque tem trânsito, né? Sai de Santa Casa, sai correndo, vai não sei, está no consultório. Aí quando eu vi aquele trânsito todo engarrafado, falei, quando eu fui estressar, eu falei com ele, mas por que eu estou estressada mesmo? Pois eu estou com o Senhor do tempo. O Senhor é Deus, é o meu Senhor, sabe de todas as coisas. Então, se eu entreguei meu dia cedo e falei, toma as 24 horas e governa, porque eu não sou tão incapaz, que eu não sou capaz de organizar 1 hora do meu dia, então, Senhor, o Senhor é o meu Senhor, o Senhor do tempo. Governa, as horas os pertencem. De que hora que eu fiz isso, entreguei e falei, não, ainda bem que eu estou em boa companhia, que o Senhor vamos bater na prosa, porque o tempo está engarrafado, a hora que o Senhor resolver abrir, está tudo certo. Aprender, não perca a oportunidade de conversar, de estar com Ele, né? De viver isso, esse senhorio do Senhor, não é? Então, esses são os 5 pães que todos nós temos, né? Todos nós temos ele. E os 2 peixes, né? Quais são os 2 peixes? O primeiro peixe é Nossa Senhora. Depois da Eucaristia, o maior presente que Jesus nos deixou é quem? A mãe, né? Nossa Senhora é impressionante na nossa vida, né? Ela é mediadora, ela é a fonte das nossas graças, né? Porque a gente não sabe nem rezar, eu falo com ela, minha oração é tão mais ou menos, só dá uma melhorada nela, conversa com Deus para mim, né? Porque é tudo mais ou menos, que a gente não sabe fazer nada. E é tão interessante, né, que eu fico sempre com o terço na mão, porque a maior arma que eu conheço na vida é terço, né? E há muitos anos atrás, tinha um bebê no CTI, imagina, já estava 3 meses no CTI, entubado, síndrome, com uma criança com síndrome. Ela tinha sido gemelar, a mãe estava no hospital, o pai estava em casa com outro neném, e o menino não melhorava, a cardiopatia era muito grave, tudo muito grave. Ela virou para mim e falou assim, doutora Filó, eu não aguento mais, eu estou desesperada. E aí eu conversei muito com ela e no dia seguinte eu falei com ela assim, ontem você falou comigo que estava desesperada. Ela falou, falei, doutora, eu estou desesperada. Falei, então eu te trouxe uma arma. Você pode imaginar o susto dela? Ela falou, que é isso, doutora Filó? Falei, você está achando que eu trouxe um revólver? Você está achando? Te trouxe o terço. Então, ela falou para mim, mas eu não sei rezar o terço, doutora Filó. Falei, mas é tão fácil rezar o terço. Já não temos nada para fazer nesse CTI mesmo, a gente já imprime de uma vez como é que reza o terço. Assentei com ela, ensinei ela a rezar o terço. Falei com ela, reze na madrugada, reze. E fala com Nossa Senhora, porque ela também é mãe. Peça a ela a intercessão dela, porque esse menino precisa melhorar. Nós temos que tirar ele do respirador para você voltar para sua casa. E ela começou a rezar o terço. Falei, vai entregando para Nossa Senhora, entrega para ela. Se você não souber falar, você fala com ela, a senhora é mãe, a senhora sabe de tudo. E ela sabe de tudo. E essa mulher começou a rezar, e esse menino começou a melhorar. Começou a melhorar. E ele foi melhorando, as coisas foram melhorando. Eu falei com ela assim, numa quinta-feira. Falei, esse fim de semana nós vamos dobrar as orações. Agora não é um terço, não, rosário.
Hein, doutor Filó? Você contemplado? Problema não, minha filha. Vai rezando Pai Nosso, Ave Maria, é fácil. Reza o credo aqui. A bolinha sozinha é o Pai Nosso, as juntinhas Ave Maria. Ninguém esquece. Vai assim que Deus vai levando. E eu falei com ela, na segunda-feira eu vou chamar o broncoscopista, que ele vai fazer broncoscopia antes da gente tirar o tubo. Reza. Apenas reze. Aí, tudo combinado, tudo acertado, preparamos a criança. Na segunda-feira, liguei para o médico e disse para ele, está tudo preparado no CTI, nós vamos tirar o respirador. Se alguma coisa acontecer, eu vou te ligar. Você virá aqui para fazer o exame. Ok. Tudo preparado, a gente em volta do berço da criança. Tiramos o tubo e olhava para os médicos, ninguém respirava. Eu falei, gente, pode respirar, que o menino já respirou, né? Nós é que estamos aqui tudo preso, não pode respirar. Eu preciso dizer que essa criança, ele fez o exame da broncoscopia, nenhuma sequela. Nada. Eu não preciso dizer que ela, mais uma vez, foi o canal de graça para que essa criança pudesse voltar para casa, né? Então, esse é mais um pão, mais um peixe que temos, né? Então, eu digo para você, Nossa Senhora é o grande presente de Deus. Como é que nós vamos voltar para casa? Escalando o rosário, né? Nós vamos entrar no céu escalando o terço. Vocês têm dúvida? Nenhuma. Tudo recorra à mãe. Tudo. Nunca se ouviu dizer, até esse momento que eu estou falando com você, que alguém tenha pedido a ela, tenha só falado alguma coisa com ela, e Nossa Senhora não tenha atendido. Nunca se ouviu dizer isso. Então, descubra o que é ter uma mãe tão poderosa, tão doce quanto Nossa Senhora. E aquilo que eu te falei ontem, né? Peça a ela para se matricular na escola dela, para que um dia também você consiga fazer a consagração total a Nossa Senhora e pertença ao grande exército dela. E o último peixe que nós temos, quem pode ser? Qual é a grande doçura da nossa vida? É Jesus, né? Ele é a nossa esperança. Essa é a razão da gente permanecer de pé. Ele é o que nos sustenta para dar conta de qualquer dificuldade. Ele é aquele que te fala coragem. Ele é que diz para você, eis que estou convosco todos os dias. Ele que diz, tu és precioso para mim. Eu te amo. É isso? Então, quando eu digo para você, quando você pegar a palavra de Deus, assumi-la e vivê-la, você vai entender o que é andar com Deus vivo. Você vai entender que eu posso adorá-lo, né? E ao Santíssimo, e saber, né, que ali tem um coração que bate mesmo. Se a gente fosse mais santo, né, mais silencioso, escutaria o coração dele. Que a gente pode falar com ele e ele dizer oi. E que não há nada que ele não possa. Então, sempre, independente de qualquer coisa, quando acontece, eu falo, mas tem Jesus. Ele é sempre, né, a nossa grande força, né? É a arma, né, que nós temos diante de Deus, né? Ele é aquele que nos consola, que nos conforta, que põe de pé. E eu falo, meu Deus, o Senhor tão poderoso, né? O Filho do Altíssimo veio ao mundo e nos permite chamá-lo de meu amigo. É presente demais, né? Assim, eu não queria chorar, né? Porque Jesus, ele me emociona profundamente. A gente ter, quando eu falo com ele, Jesus, ao mesmo tempo que o Senhor é o Senhor de todas as coisas, né? E quando é o auxílio, né? A casa protegida que nos sustenta. Aquele que eu sei que nunca vai falhar. Aquele que eu sei que eu posso dizer e ele vai me responder. Aquele que eu não vou dar sugestões, né? Porque ele é o Senhor. Mas eu posso dizer a ele, um Deus tão maravilhoso que nos permite reclamar. Nós temos 150 salmos. Mais da metade dos salmos são de reclamação. Pode estudar. Reclamar não é murmurar. Murmurar é falar de Deus. Reclamar eu falo com Deus. Mas eu posso dizer a ele, amigo, está pesado. E ele fala, não tenha medo. Ele que acalma a tempestade do seu coração. Ele que levanta a mão com qualquer tempestade que você possa estar vivendo e fala, cala-te, sou eu, o teu Deus. Então, eu quero encerrar isso com vocês dizendo que se tem alguém, né, se tem uma força, se tem alguém que vai nos sustentar, independente do que você estiver passando, que você nunca na sua vida duvide desse amor. Nunca, nunca. Por mais que queiram que você desista de Deus, Ele é a nossa força. Ele é a nossa esperança. Ele é tudo que temos, né? Ele é a razão de estar aqui, né? Ele é a razão porque eu me gasto.
Então, quando eu pergunto para os pais, por quem você se levanta cada manhã? Por quem você envelhece? Por quem você se consome? Somente por um único nome que vale a pena. E esse nome é Jesus. Não existe no mundo ninguém mais doce que Ele. Não existe ninguém de mais poder que Ele. E não existe um presente maior que o Pai poderia ter nos dado. Então, quando a gente fala na missa, bendito seja Deus, realmente bendito, que nos reuniu no nome e no amor de alguém como Jesus, né? A Ele toda a honra, toda a glória e todo o poder. Que assim seja. Amém.